Bom, queridos, nós sabemos que estamos aqui no Monte Moriá. Esse é um lugar muito importante, tanto para judeus, quanto para muçulmanos, quanto para cristãos. Os judeus, especialmente os mais ortodoxos, os rabinos, acreditam que o mundo foi criado aqui. E, portanto, o Jardim do Éden foi criado aqui. Adão foi criado aqui. Quando nós olhamos para as Escrituras, a fronteira do Jardim do Éden era definida pelos rios Tigres e Eufrates, que sabemos são conhecidos rios da Babilônia, no atual Iraque, e também os rios Gihon e Pison. Esses dois rios, ninguém sabe exatamente onde são, mas alguns estudiosos acreditam que um deles é o Nilo e um outro deles é um rio que existe na Arábia Saudita. Então, dentro dessa visão, é possível que de fato Adão tenha sido criado aqui. E esse é o lugar onde Satanás tentou Adão e Eva, onde o homem caiu, e este é o lugar onde que no final dos tempos Jesus Cristo vai restituir o plano de Deus para o original e aqui novamente vai voltar para a mão de Deus. E portanto essa a razão porque Deus orientou para que o templo fosse construído aqui e um dia o terceiro templo será reconstruído no mesmo lugar. Eu quero, inclusive, dizer que existem alguns cristãos que dizem o seguinte, inclusive antes de 1948, quando Israel volta para cá, muitos teólogos diziam que o verdadeiro templo hoje somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. E que, portanto, não teria mais necessidade de que se reconstruísse o templo. Mas a Bíblia diz, Ezequiel profetiza que o terceiro templo vai ser reconstruído. Inclusive diz para fazer as medidas, para não entrar na área dos gentios. Então, os que alegorizavam, que espiritualizavam tudo, alguns inclusive continuam defendendo. Não vai ter reconstrução do terceiro templo, hoje a igreja, o cristão é o templo do Espírito e daí por diante. Eu creio que a Bíblia se cumpre e as promessas que Deus fez, elas se cumprem literalmente. Durante muito tempo, os teólogos riam daqueles que afirmavam que Israel voltaria para a Terra Prometida. Porque os teólogos mais ortodoxos falavam, não. A Bíblia fala claramente, Daniel capítulo 9, fala tanto da destruição do segundo templo, como fala que um dia um homem, o anticristo, fará um acordo de paz entre muitas nações. E esse acordo de paz será por 7 anos, mas que na metade desses 7 anos ele vai romper o acordo. Então, quando nós estudamos a escatologia, a gente tem que entender que para que Jesus volte, isso tudo está dentro da agenda de Israel. Quantos de vocês se lembram da parábola da figueira? Os discípulos queriam saber quando é que Jesus ia voltar. E aí Jesus, ele diz, olha, vocês olham para a figueira, e vocês observam, quando ela começa a florescer, que está próximo o verão. Porque normalmente uma árvore floresce quando, gente? Primavera. Depois da primavera vem o verão. Então, quando vocês olham para a figueira e as flores estão dando, está próximo o verão. Aí Jesus diz, assim também, aqueles que virem a figueira florescer, não passará essa geração até que eu venha. Isso é uma profecia que Jesus está falando da volta dele. Agora, a figueira é um símbolo de Israel. E o florescimento da figueira diz respeito a quê? A volta de Israel para a sua terra, a volta do exílio, como o profeta Ezequiel profetizou no 6º século antes de Cristo. Ezequiel, ele não só profetiza o vale dos ossos secos, que é o renascimento de Israel, mas ele inclusive profetiza que Deus traria os povos, os judeus, de todas as nações do mundo. Isso você não tem como espiritualizar, isso tem que acontecer. Ou acontece, ou a Bíblia não se cumpre. Então, quando em 1948 o Estado de Israel ele renasce, os teólogos que falavam que de fato ia acontecer, voltaram a ganhar força. E a escatologia bíblica que eu defendo voltou a ganhar força. Mas ainda faltava o principal, que era a cidade de Jerusalém de volta. E em 1967, Jerusalém veio para a mão dos judeus. Então hoje, a parábola da figueira, alguns dizem, pastor, quando começa a contar a última geração?
a partir de 1967. A partir de 1967, quem está vivendo nesta geração está na última geração. Você está vivendo na última geração em que Jesus profetizou que ele voltaria. Agora, nós sabemos, segundo as Escrituras, que haverá um pacto, uma aliança que vai ser proposta por um homem que vem como um homem de paz, mas na verdade ele vai trazer destruição. Este homem é chamado na Bíblia de Anticristo. Ele vai fazer o que ninguém conseguiu fazer, um acordo entre judeus, muçulmanos e cristãos. E dentro desse acordo, a coisa mais importante é a possibilidade da reconstrução do terceiro templo. Então, e aí muita gente perguntava, escuta, mas como é que vai construir o terceiro templo se hoje tem o Domo da Rocha? Que é a coisa mais importante para o muçulmano que está aqui em cima. Porque embaixo tem a rocha mãe, a partir da qual os muçulmanos acreditam que Maomé teria subido, né, para encontrar com Jesus, Issa e Moisés, né, Musa. Bom, há alguns anos atrás, há uns 20 anos atrás, um arqueólogo levantou a hipótese de que o terceiro templo não será reconstruído onde está esse Domo da Rocha. E a razão disso, aqueles que estiveram na maquete ontem, eu mostrei para vocês que a Porta Dourada, ela estava diretamente em frente do templo. Da porta do Monte das Oliveiras, alguém olhava pela Porta Dourada e conseguia enxergar dentro do templo quando foi rasgado o véu de cima a baixo. Nós vamos olhar lá em cima e nós vamos perceber que a Porta Dourada não está nessa direção. Ela está um pouco para lá. E, portanto, este arqueólogo passou a defender o que muitos hoje acreditam, que o terceiro templo vai ser reconstruído sem ter que destruir o Domo da Rocha. E isso descreve perfeitamente o que a Bíblia fala, quando o anjo, né, quando Deus mostra, para quando ele fosse medir, né, o local, né, daqui da esplanada do templo, que ele não entrasse, para construir o templo, ele não entrasse na área dos gentios. Qual é a área dos gentios? Essa área que nós estamos agora, que vai desde o Domo da Rocha até a Mesquita de Al-Aqsa. Então, gente, como disse o nosso guia, o Beno, alguns judeus acreditam que o templo só será reconstruído quando vier o Messias. E aqui o que nós acreditamos é que o povo judeu, ele vai, num primeiro momento, crer que o Messias vai ser esse anticristo. E aí ele de fato vai construir o templo, só que quando ele entrar dentro do templo, eles vão romper com ele. E nesse momento que eles romperem com ele, é que eles vão perseguir o povo judeu nos últimos 3 anos e meio da grande tribulação, até que no final dos 7 anos, Jesus aparece, né? Jerusalém vai estar cercada na Batalha do Armagedon, que é chamada dessa maneira, porque eles começam a entrar lá pelo Vale de Jezreel, como mostrei para vocês, lá no norte, mas eles vão avançar até chegar em Jerusalém e fazer o cerco. Nessa hora, Jesus aparece, vence os inimigos, vão ser todos mortos e o povo judeu vai reconhecer que Jesus, que Yeshua, é o Messias. De qualquer forma, seja na visão cristã, seja na visão judaica, seja na visão muçulmana, esse é o lugar mais sensível da terra, porque é o lugar considerado, para nós, muito santo, para os judeus o lugar mais santo, e para os muçulmanos o terceiro lugar mais santo, porque o primeiro é Meca, segundo Medina, terceiro em Jerusalém. Onde estamos nós no cenário profético? Nós estamos no que a Bíblia chama de princípio de dores, onde a natureza está mostrando sinais, onde nós já estamos vendo as guerras e os rumores de guerras, onde nós estamos vendo o mundo conseguindo contemplar tudo que acontece, né, pela televisão, pela internet, porque Jesus disse, né, que o mundo ficaria perplexo com o mar e com o bramido das ondas. Como é que o mundo ia ficar perplexo com um tsunami se naquele tempo eles não conseguiam ver além daquilo que acontecia no local, né? Então eu creio que do ponto de vista profético, Israel, quando volta para a terra, e mais propriamente quando Jerusalém volta para a mão do povo judeu, começa o relógio profético
da última geração. Muitas pessoas perguntam, mas pastor, quanto tempo é uma geração? Na Bíblia tem 40 anos como geração, na Bíblia tem 80 anos como geração e na Bíblia tem 100 anos como uma geração. Por exemplo, quando fala que Abraão e a sua descendência vai ficar 4 gerações escravizadas. 4 gerações, eles ficaram 400 anos. Então ali claramente uma geração são 100 anos. Então, a priori, Jesus poderia voltar até 2067, dentro dessa interpretação. Então é isso, gente. Nós vamos agora subir lá e eu quero mostrar para vocês o piso original e eu quero que vocês observem a Porta Formosa, onde ela está, a Porta Dourada, para que vocês entendam onde eu acredito que vai ser reconstruído o terceiro templo, para que não tenha que ser derrubado o Domo da Rocha. Como eu estava explicando ali embaixo, durante muitos anos o consenso geral era que o templo era de fato exatamente nesse mesmo lugar onde está o Domo da Rocha. Mas há uns 20 anos atrás um arqueólogo começou a levantar a hipótese de que não poderia ser ali, pelo fato de que a Porta Dourada ela estava alinhada diretamente com a frente do templo. E como nós estamos vendo, a Porta Dourada está bem aqui, ó. Agora, Tchuco, dá uma filmada para frente ali, ó. Então, portanto, esse espaço que hoje está vazio é o lugar onde que provavelmente será construído o terceiro templo, sem que tenha que haver uma guerra, porque o terceiro templo ele será construído dentro de um acordo de paz. Agora, como é que vai ter um acordo de paz se vai destruir o santuário dos muçulmanos? Não aconteceria. Então, dentro do tempo em que houver a grande tribulação, nós teremos o terceiro templo reconstruído aqui. Alguém perguntou se Jesus passou por aqui. Gente, esse aqui era o lugar onde estava o monte do templo. Não só Jesus, como todos os judeus. Pelo menos 3 vezes por ano, eles vinham para cá. Obviamente, eles não entravam dentro do templo. Dentro da religião judaica, no complexo mesmo do prédio do templo onde estava o lugar santo e o santíssimo, só entravam no lugar santo os sacerdotes, que haviam turnos, né, porque eles tanto trocavam o azeite da menorá quanto os pães da proposição, e o sumo sacerdote uma vez por ano, no dia do perdão, também chamado de Yom Kippur. Mas toda essa esplanada era um lugar onde os judeus ficavam. Eu expliquei para vocês, vocês viram lá o pátio dos gentios, o pátio dos homens, o pátio das mulheres, o pátio dos homens. Aqui ficava nas épocas de festas hiperlotado de pessoas, assim como hoje na época do Ramadã, 100 mil pessoas sobem aqui. Então, eles frequentavam constantemente, entrando lá pelas portas do sul, passando por debaixo, antes se purificando nas chamadas mikvês, ou piscinas de purificação, e aí eles entravam aqui eles conversavam. Olha, nós mostramos também o pináculo do templo, é aquela ponta lá de trás que é sudeste, né? Aqui na nossa frente está o Monte das Oliveiras. Ontem nós estávamos olhando de lá para cá, tá? Então lá é o leste, olha, o sol tá lá, leste, oeste, norte, sul. Então o pináculo é a quina sudeste, quer dizer, o pináculo que Satanás levou Jesus para tentar derrubá-lo, porque também tinha pináculo do outro lado. O sinédrio ficava naquela região onde hoje está lá a mesquita de Al-Aqsa, lá que os sábios e os líderes judaicos se reuniam. E tudo isso aqui era uma esplanada onde o povo estava tendo confraternização. Aqui eles traziam as ofertas, aqui eles ouviam as pregações, era um lugar de culto maravilhoso. Então é isso, gente.